Mais um episódio do Gibizinho do Eliminado e hoje a gente vai falar sobre a história do quadrinho jordaniano. Sim, mais um país árabe aqui na série do Gibizinho do Eliminado. Então eu vou explicar para vocês como surge o quadrinho jordaniano, quais são as características artísticas, né, um pouco da história desse país, um pouco da história da arte desse país e projetos de cunho social interessantíssimos que despontaram aí na Jordânia, uns projetos super legais, super bacanas para justamente confrontar o preconceito, confrontar a violência e confrontar principalmente valores imperialistas. Olá, eu sou Matheus Calci, sou professor de teoria dos quadrinhos e esse projeto aqui, o Gibizinho do Eliminado, começa em 2022 por conta da Copa do Catar, que é basicamente cada país eliminado da competição. Sai um vídeo aqui no canal contando a história dos quadrinhos nesse país eliminado. Já tivemos 2 temporadas até agora, com a Copa do Mundo do Catar e a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que teve na Austrália e na Nova Zelândia. A gente tem aí dentro da série 47 vídeos contando a história de 47 países e 47 culturas quadrinísticas diferentes. Somando com 4 da série História dos Quadrinhos Mundiais, a gente tem aí 51 vídeos sobre história dos quadrinhos. E com essa nova temporada a gente vai ter mais 15, vai totalizar aí quase 70 vídeos sobre 70 países e 70 culturas quadrinísticas que você não vai encontrar em nenhum lugar da internet, a não ser aqui no canal. Sem mais delongas, vamos pro que importa, a história do quadrinho jordaniano. Bem, a gente pode mapear aí a história do quadrinho jordaniano de uma forma similar a outros países árabes que a gente já comentou aqui no canal. Se a gente pegar Catar, se a gente pegar Arábia Saudita e tudo mais, a base é parecida até certo momento, principalmente com adaptações de textos religiosos, né, que tinha um advento aí da junção texto e imagem, era muito comum. A gente tem, se a gente pegar todos os países árabes que a gente já fez aqui no canal e que tem uma participação islâmica no meio, a gente pode pegar o Irã também, né, que apesar do Irã não ser árabe, ele teve uma cultura islâmica, ainda tem uma cultura islâmica muito forte. A origem deles, a base deles é muito parecida. Aqui na Jordânia a gente tem algo diferente, justamente porque em 2016 eles acharam uma tumba romana, né, datada aí entre o século I e o século V depois de Cristo, em que tinha umas pinturas, né, tinha uns afrescos, posso dizer assim, em que havia junção de texto e imagem de uma forma parecida até com a tapeçaria de Bayeux, que eram desenhos, né, com escritas gregas e escritas armênias, ou seja, era uma obra narrativa em 2 idiomas, havia uma tradução aí. Muito simples, não é quadrinho, obviamente, tá, gente, mas existia uma sequencialidade narrativa ali na coisa. Se a gente parar a pensar, o texto era meio redundante. Sabe aqueles, pra quem conhece quadrinhos, né, as histórias que o Stan Lee fazia no começo, que tipo a imagem mostrava uma coisa e o texto falava o que a imagem mostrava, sabe? Era uma parada bem redundante. Então assim, às vezes aparecia um personagem nessa tumba em que o personagem atacava com uma espada, vamos supor assim, e o texto aparecia, fulano atacou com uma espada. Os arqueólogos, os pesquisadores foram mapeando e até então foram descobertas 250 cenas dentro dessa narrativa, dividido em partes, por exemplo, uma parte que é sobre um banquete, uma parte sobre guerra. E essas pinturas, existem diversos locais que têm culturas parecidas, porém, dentro do nosso mapeamento aqui, que eu tento puxar algum tipo de ancestralidade com o quadrinho, esse é um exemplo muito mais interessante do que outros, justamente por ter a junção de texto e imagem. Essa tumba é chamada de Baitras. Avançando alguns séculos ainda nessa questão das pinturas, dos afrescos e tudo mais, a gente pode pular aí para a questão islâmica, com os afrescos de Qasir Anra, que são algumas pinturas justamente adaptando ou contando alguns causos aí da cultura islâmica. Diferentemente da Baitras, aqui não tem uso de textos, né, essa junção imagética, mas tem uma parte que é uma representação no teto ou numa parede assim, né, na horizontal, em que são vários quadros mostrando ofícios diferentes. Gente, não é uma história em quadrinho, tá bom? Mas
básico que eu tenho que trazer aqui é mapear essa ancestralidade. E que é muito interessante. Então tem algumas partes, por exemplo, a mulher que dança, e tem um desenho da mulher que dança. Os artesões, e tem essa parte dos artesões. A área de convívio, blá blá blá, e tem a área de convívio, blá blá blá. Tudo faz parte de uma grande história, tudo faz parte de uma grande contação de história, podemos dizer assim, e que é interessante pra gente fazer esse mapeamento cultural, esse mapeamento artístico, até chegar no quadrinho. Não que isso seja ou for importante pro quadrinho per si, mas a gente não pode ignorar a presença disso para tentar criar um paralelo, para tentar puxar aí uma linhazinha ancestral. Mas é o que eu estou falando, não é uma história em quadrinho, tá bom? Não estou chamando de gibi essas coisas. Porém, a gente consegue traçar uma ancestralidade, sim. E o curioso disso é que quando acontece a expansão islâmica, né, a expansão muçulmana da coisa, vários países hoje que são árabes tiveram grandes intercâmbios artísticos e culturais, né? Por isso que foi enriquecendo a coisa toda. O Egito e o Líbano, por exemplo, tem uma fortíssima presença artística, presença cultural, tanto que esses dois países, por exemplo, futuramente, né, séculos à frente, vão ser um dos principais veiculadores de quadrinhos no território árabe. Vai ter muita presença de quadrinho por conta desses dois. Tanto que o Líbano, o Kuwait, o Egito, eles têm uma forte presença artística dentre todos esses países árabes, tá? A facilidade de falar o mesmo idioma foi bom porque dava para veicular várias revistas, várias publicações e vários países conseguiam ler. O Egito mesmo, a partir dos anos 20, né, vai ter um episódio aqui no Gibizinho do Eliminado nessa terceira temporada. A partir da década de 20, começa a exportar muito quadrinho pelos países árabes, assim. Títulos estrangeiros traduzidos, títulos estrangeiros plagiados, publicações locais, tudo isso o Egito veiculou. Kuwait também, o Líbano também. Esses três países foram muito principais na coisa. Décadas à frente, o Iraque vai tomar uma posição muito favorável para os quadrinhos, que eu vou contar também na história do quadrinho iraquiano aqui na terceira temporada do Gibizinho do Eliminado. Então, assim, teve e ainda tem uma força muito grande acerca da interpretação do quadrinho e consumo de quadrinho nesses países árabes, tá bom? Porém, a gente vai pegar a história desses países árabes, muitos deles foram colonizados por países europeus. E aí dá uma estagnada na produção de várias coisas, várias revistas, várias publicações, que vai explodir lá para os anos 60. A partir do momento que acontecem as diversas independências desses países, eles tiveram mais oportunidade, tiveram independência no que eles vão publicar e no que eles vão fazer. Então, a partir da década de 60, tem uma presença muito mais forte de quadrinhos desses outros países árabes, como por exemplo aconteceu no Catar. A partir do momento que ele se torna independente, sai da jurisdição britânica, aí ele voa. A Jordânia foi a mesma coisa. A Jordânia fez parte, né, do território britânico quando eles pedem independência, e aí eles vão lançar suas revistas, eles vão publicar suas coisas 100% jordanianas, sem o bedelho aqui de Inglaterra e o que quer que seja. Entende? Então, muito disso vem dessas independências. A gente vai ver em outros episódios aqui, Argélia e tudo mais, vai ser algo parecido também. Então, na Jordânia, a produção cultural literária só vai acontecer a partir dos anos 50. A partir dos anos 50, eles já começam a se mobilizar. A Jordânia fez parte do território turco-otomano, e aí quando acaba, né, o Império Turco-Otomano começa a ter diversas revoltas armadas e tudo mais, e aí nos anos 20 tem a Transjordânia, que era um protetorado inglês, era um protetorado britânico, de uma forma parecida com o que aconteceu no Catar, e aí briga vai, briga vem, tem umas brigas muito impactantes, muito intensas, e nesse momento começa a ter essa movimentação pela independência, essa movimentação para que a cultura jordaniana fosse principal ali. Então começa a ter alguns movimentos literários, alguns movimentos culturais, alguns movimentos de arte valorizando a cultura da Jordânia. E aí vai avançando, vai avançando, vai avançando, e com a literatura vai também aparecendo algumas revistas satíricas, algumas charges, algumas publicações criticando, né, o colonizador. E aí só nos anos 40 a Transjordânia se torna independente, e aí se torna aí um governo haxemita que dura até hoje, né? É uma monarquia que perdura até hoje desde os anos 40. E aí a partir dos anos 40 começa a ter mesmo a valorização cultural jordaniana, vai aparecendo novos escritores, vai aparecendo revistas satíricas e por aí vai. Então o quadrinho jordaniano começa a ter um desenvolvimento junto com a literatura para ali na década de 50. Então por isso que vários desses países têm um início tardio no que diz respeito a quadrinho, no que diz respeito à literatura, porque eles estavam dentro das mãos imperialistas do Reino Unido. Então aí nos anos 50, a popularidade do Egito, Líbano, revista Simba, que era uma revista do Egito, a Al-Sahib,
que era uma revista do Líbano, né, que tinham quadrinhos, vai sendo veiculados nos países falantes do árabe, vai chegar na Jordânia também, aí as pessoas vão tendo contato com o quadrinho, vão fazendo quadrinhos futuramente, e aí a coisa só vai se desenvolvendo naturalmente. Então, assim, com o passar do tempo, com a presença do Egito, Kuwait, Líbano, Iraque, por aí vai, não havia uma necessidade de ter uma revista própria, porque era barato, era mais vantajoso importar do que fazer do zero. E em 79, a Majidor, desculpe meu árabe aí, ela é publicada e veiculada em todos os países que compunham ali os países pan-arabistas. Ou seja, então, pra que eu vou fazer uma do zero, sendo que tem uma revista de qualidade, uma revista boa, produzida num país rico, num país endinheirado, que chega aqui pra gente. Então, durante muito tempo, não teve uma publicação própria ou forte o suficiente, pelo menos é o que apareceu nas minhas pesquisas, de uma revista, porque eles ficavam consumindo revista de outros países. Isso não é ruim, tá bom? Tinha o consumo, as pessoas entendiam a linguagem quadrinística, mas por questões diversas, econômicas, sociais, políticas, ou quer que seja, não teve uma revista forte, uma revista grande e relevante jordaniana nesse período, justamente por conta dessa presença do Egito, Kuwait, posteriormente Iraque. Mas na Jordânia era muito forte a charge. Um dos chargistas mais relevantes na Jordânia foi o Jalal al-Rifai, que vai começar a fazer suas charges, que vai começar a fazer seus elementos satíricos, que vai inspirando outros artistas, até descambar para uma revista relevante que apareceu na Jordânia, chamada Arva. Nos anos 80 surge a Arva, que tinha uma grana que entrava pelo governo cultural francês, e aí artistas jordanianos vão fazer charges e alguns quadrinhos nessa revista. E assim, a Arva era interessante porque mais da metade do conteúdo da revista era para cartoon, era para charge, tinha presença de algumas histórias em quadrinho, e ela divulgava para que os leitores, né, mandassem obras, mandassem desenhos, mandassem coisas para ser publicado na revista. Então a gente pode marcar aqui que a partir desse momento podemos colocar aí uma era de ouro nos quadrinhos jordanianos, né? A gente pode colocar aqui, começa a ter uma publicação mais forte, começa a ter uma publicação mais focada, mais temática para esse tipo de coisa e com um maior volume. Várias revistas vão aparecer com propostas diferentes. Em 98 é publicada a revista Barai Muanna, desculpa meu árabe, uma revista mensal capitaneada pela prefeitura da capital, de Amman, que se dizia, né, o slogan dela era uma revista cultural voltada para crianças. Nessa revista não teve uma presença de personagens fixos, né, eram histórias episódicas, separadinhas, e aqui também, junto com a Arva, eles pediam para que leitores mandassem suas histórias, mandassem cartinhas, e eles faziam clubes desses leitores, né? Tinha um clubinho de fulano de tal, né? Às vezes aparecia a fotinha dessas crianças, era uma coisa bem divertida, parecido com o que tinha no Clube da Turma da Mônica, sabe? Você pegava a área de cartinhas, né? Às vezes tinha a foto da criança e tudo mais, que falava, eu gosto muito do Cebolinha, eu gosto muito da Mônica, tinha a fotinha da criança. Acontecia algo parecido aqui com a Barai Muanna. Lá no final dos anos 90, aí sim já começa a aparecer jornais incômodos. Não mais voltado para o público infantil. Lembra, a charge já era forte na Jordânia, tá? Mas agora começa a aparecer revistas que vinham histórias em quadrinhos também. Isso causou um incômodo no governo, tanto que o governo foi atrás e proibiu. Abdrabo, que foi o nome dessa revista, foi proibida, ficou alguns anos sem circular, depois volta. E aí nessa revista, que já era voltada para um público mais velho, que ela serviu de inspiração para outros artistas que viriam futuramente a produzir quadrinhos, charges ou quer que seja em território jordaniano. Um deles foi o Omar Abdalat, que começa sua carreira profissional em 2004, publicando na internet. Aí, mais uma vez, a internet servindo aí como uma catapulta boa para esses autores em ascensão. E nessa leva também, um importante autor que infelizmente morre de uma forma muito precoce, foi o Suleiman Bakit, filho do Marouf al-Bakit, que foi 2 vezes primeiro-ministro da Jordânia. Ele tá vivo até hoje, ao contrário do filho, que morreu muito cedo, muito precocemente. Eu acho que o Marouf ainda ocupa algum cargo político na Jordânia hoje. Não sei se é mais como primeiro-ministro, mas ele tá lá ainda executando papéis governamentais pra Jordânia. Ou talvez não. O Suleiman, que era o filho do Marouf, ele morou nos Estados Unidos e ele presenciou de perto os atentados do 11 de setembro. E vocês sabem muito bem o que aconteceu posteriormente aos atentados do 11 de setembro. A xenofobia, o preconceito, a islamofobia ficou gigantesco, né? Todo mundo que era árabe, todo mundo que tinha uma aparência mais diferente era chamado de quê?
terrorista. E aconteceu algo parecido com o Suleiman. Até então ele vivia bem nas condições, né, que tinha nos Estados Unidos, que sempre foi um país preconceituoso, sempre foi um país racista, né, mas ele conseguia viver ali. Agora, depois do 11 de setembro, aí, meus amigos, o pau comeu, né, ele foi agredido só e somente porque ele era árabe. E aí, a partir desse momento, a partir dessa agressão, ele se toca de que ele precisava fazer alguma diferença. Não dava pra conviver, não dava pra aceitar calado esse tipo de agressão, só e somente por ele ser de uma etnia diferente. E aí ele começa a se dedicar a um projeto para combater a islamofobia, combater o preconceito. E aí o que o Suleiman vai fazer? Vai dar palestras. Ele tinha a vantagem de ser filho do primeiro-ministro jordaniano, então ele tinha acessos mais fácil, né? E aí ele começa a dar palestras, fazer material educativo em combate ao preconceito, inclusive alguns quadrinhos também, justamente para ter essa conscientização de que, gente, não é porque eu sou árabe, eu sou terrorista, tá? Não tem nada a ver essa parada. E ele vai fazendo essas atividades políticas, sociais, né, de conscientização à causa. Tanto que ele comparava que a Al-Qaeda era muito similar a Ku Klux Klan. Nessa época, ainda tinha nos Estados Unidos a vergonha de ser da KKK, né? Os esqueletos ficavam guardados nos armários. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a ascensão da extrema-direita, a galera tem orgulho de dizer que é do KKK. Entende? Então, nessa época, KKK era algo muito grave, era algo muito pejorativo. Era o equivalente de antigamente se falava que a pessoa era nazista, era uma agressão verbal foda, o cara ficava ofendido, caralho. Hoje em dia, você fala, você é nazista, o cara fala, sou mesmo, foda-se, né? Então esvaziou o impacto da coisa. Então naquela época ele usava esse artifício de comparar a célula terrorista da Al-Qaeda com a KKK, né, com a KKK, e as pessoas falavam, não, é paia, né? Alguns outros ficavam, tá bom, possivelmente era da KKK, né? E nessas aulas, nessas palestras, ele começa a perceber que as crianças estavam interessadas. Criança, todo mundo que trabalha com publicidade, propaganda, os governos sabem que criança é uma ferramenta muito boa. A inocência da criança te permite botar várias caraminholas na cabeça dela, seja para o bem, seja para o mal. Então o Suleiman percebe que as crianças estavam muito interessadas nisso. O que a criança americana consumia? Gibi de super-herói. O que o Suleiman pensa? Ele fala assim, cara, não tem super-heróis da cultura árabe. A gente não tem histórias em quadrinhos contando a mitologia árabe, que é extremamente fascinante. Não tem. E aí o que ele começa a fazer? Quadrinhos com essas pegadas, com esses elementos culturais árabes, mitologias árabes, personalidades dentro da cultura árabe. E ele começa a lançar quadrinhos. E aí ele começa a aprender a desenhar de forma mais profissional. Em 2006, ele volta para Jordânia, né? Ele abandona o mestrado que ele fazia nos Estados Unidos, volta para Jordânia e lança uma empresa focada na produção audiovisual cultural árabe. Surge então o Aranin Media Factory, que é justamente obras criticando o extremismo, criticando células terroristas, criticando aquilo que ele foi vítima, o preconceito, a violência preconceituosa só porque ele era diferente. Ou seja, vamos combater o extremismo. E acontece algo muito ruim com ele. Tava todo mundo, assim, imagina o clima de tensão que tava nessa região entre guerras, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque, guerra pra todo lado, perseguições de pessoas, mortes de inocentes. Tava todo mundo num pensamento muito anti-Estados Unidos. Que perdura até hoje em alguns lugares, né? E vários extremistas que não concordavam do Suleiman querer fazer obras pras crianças, não concordava com essa visão de que, vamos levar tudo numa boa, paz e amor, vai resolver tudo. E aí um extremista, não sei de qual grupo, ataca o Suleiman com uma navalha, corta o olho dele, ele não fica cego, mas ele fica com uma cicatriz assim, ó, no olho. Tem fotos dele usando tapa-olho, tem fotos dele com a cicatriz à mostra. Não afetou, eu acho, a visão dele, não ficou cego do olho, mas ele ficou com uma grande cicatriz no rosto. E aí, né, isso também é mais um combustível para ele denunciar a violência, denunciar as agressões por motivos fúteis, por vingança, sabe? Que várias chagas do mundo hoje é por conta de vingança. Mas enfim, a empresa dele foi uma das maiores da Jordânia nesse tipo de segmento, né? Foi a maior empresa jordaniana a publicar quadrinho, né? Em árabe, fora animações, fora curtas-metragens, né? Dentro dessa roupagem cultural
árabe, né? Histórico-cultural árabe. E aí o objetivo dele era criar a Disney árabe. A Disney, no que diz respeito a uma empresa que produzia vários tipos de conteúdo audiovisual, de quadrinho, filme, desenho, videogame, papapá. Tanto que em 2010, a Aranim Media Factory vai fazer os seus primeiros jogos eletrônicos. E em 2011 ele alcança a marca de mais de 1 milhão de cópias vendidas dos seus quadrinhos. Ou seja, ele tava aí conseguindo fazer com que esse discurso antibelicista, esse discurso antiviolento, esse discurso anti-extremista chegasse a mais e mais pessoas. E aí em 2019 ele morre de uma forma muito abrupta devido aí a um câncer. O corpo dele não aguenta, né, o avanço da doença. E aí infelizmente no mês de agosto ele falece. E o legado dele não foi esquecido, tá, gente? O Ministério da Educação jordaniano usa quadrinhos, né, feitos aí pela empresa do Suleiman em sala de aula, justamente porque muitas dessas crianças não têm uma figura heróica para se inspirar, sabe? Até que no Brasil a gente vê casos, teve um caso muito curioso do menininho, acho que no sul do país, né, que salvou uma criança no incêndio, e ou ele tava vestido de Homem-Aranha, ou ele falou que salvou a criança porque se inspirou no Homem-Aranha. Então assim, uma criança brasileira consome muito material americano, consome muito material importado e vai ter como inspiração esses personagens importados. Então, na Jordânia é a mesma coisa. As crianças não tinham uma figura heróica para se inspirar. O que elas se inspiram? Em heróis árabes. Não é um super-homem, não é um Homem-Aranha, é um super-herói XYZ que foi publicado na editora do Suleiman. E por consequência delas não ter essas figuras heróicas, né, que combatem a violência e combatem a maldade, as crianças são facilmente cooptadas com discursos violentos, com discursos agressivos. A gente consegue ver isso claramente hoje na internet. A gente vê um monte de criança e pré-adolescente sendo cooptadas por essas células de moleque filho da puta, né, que fica falando, faça o desafio de se cortar, faça o desafio de bater num bichinho, porque não tem uma figura boa pra se inspirar. E isso também é sintomático da nossa sociedade, que não inspira, não deixa a criança ter bons exemplos, cara. É triste. A criança hoje, ela é muito afetada por discurso de violência e os pais, os adultos não percebem, ou percebem e não estão nem aí. Ai, foda-se, a criança não entende. Não, cara, a criança entende. A criança tem que ter exemplos positivos pra ter um comportamento positivo, pô. Sentimento de revolta. Então, se a gente tem figuras como o Suleiman, com esse tipo de material que ele publica, que ele produz, a gente tem aí um cordão de proteção muito interessante, muito importante pra criança não ser cooptada com discursos violentos, né? Você protege a criança e, o melhor, a inspira de forma cultural e histórica. O que a gente tem aqui no Brasil hoje disso? O que a gente tem em outros países disso? A gente pega o quadrinho americano, Batman, era pra criança. Hoje você pega um gibi do Batman, você torce o gibi do Batman, sangra. Ai, mas tem as versões infantis, foda-se, mas as versões infantis, isso aqui é ínfimo. E nem sempre tá chegando a criança, tá chegando num adulto aí que lê a revistinha do Batman e gosta daquela roupagem. Estão parando de fazer animações, por exemplo. Não tem mais programa infantil na grade de televisão. A criança vai ver desenho, sabe como a criança vê desenho? TV a cabo, ou streaming, ou o que é que seja. Mas nem todo mundo tem essa porra. Nem todo mundo tem TV a cabo. E o streaming não recomenda a coisa. O streaming, ao passo que a criança vai ver a porra do desenho, ela pode muito bem pegar uma série super agressiva, super violenta, super escrota. Não há uma proteção. Antigamente, quando a gente vê televisão, tinha, sei lá, TV Globinho, tinha o Sábado Animado, tinha os... Você pegava na parte da manhã, todos os canais passava desenho. E todas as propagandas, é que eu posso estar exagerando, né? Mas não vou colocar todas, mas assim, muitas propagandas, elas estavam adaptadas pro contexto infantil. Claro, tinha muito propaganda de venda de brinquedo, etc e tal. Mas você não via, pelo menos eu não me lembro, você não vê uma propaganda violenta de um jornal de assassinato, coisa do tipo, durante a programação infantil. E hoje em dia não tem programação infantil, e você liga a televisão 9 da noite e fala assim, mãe é assassinada pelo ex-marido. Filho presencia tudo. E aí, porra? Caralho, sabe? Então é isso. Voltando. Desculpa. Suleiman foi um cara muito importante justamente para proteger, para inspirar, ensinar as crianças jordanianas de que é possível ter um discurso não violento, se inspirado em heróis com a temática árabe, tá? Ou seja, era um pacote completo de tudo que a criança precisava, protegida, inspirada e que aprendia. E também o Suleiman traz aí a estética do mangá para as publicações, né? Então, é isso. Então, assim, nos últimos anos,
dentro do território jordaniano, foi se desenvolvendo em várias áreas culturais, audiovisuais, né? A internet facilita bastante a divulgação desses quadrinhos, Facebook, né? Redes sociais e tudo mais, facilita muito a veiculação, a produção, chegar em leitores e leitoras, né? Então a internet tem esse fator muito bacana, muito democrático. A internet democratiza muito facilmente, apesar de muito chorume que a gente tem hoje, ainda assim dá pra achar uma flor nesse lixão, tá? E aí tem um projeto bacana chamado Karabish, do Wael Atili, que é bem parecido com a empresa do Suleiman, né, a Arani Media Factory, que é justamente para produzir material audiovisual. Na Karabish tinha publicações em quadrinhos, né, que o Atili publicava inicialmente no Facebook. Depois eles abrem um site e vai tendo produções audiovisuais nesse site junto com quadrinhos e tudo mais. Olha só como o Suleiman foi importante, gente, para inspirar. Então a gente para e pensa, às vezes um pequeno passo, ou você acreditar no que você faz, a gente pode mudar uma sociedade inteira. Suleiman é um exemplo, assim, maravilhoso, cara. Foi uma das coisas que eu mais gostei de pesquisar, né, nessa série, depois do quadrinho bósnio, né, que vocês vão ver o vídeo, assim, o quão fascinante, o quão emocionante é. Então, assim, depois do rolê do quadrinho bósnio, o Suleiman foi o cara que falou assim, caralho, mano, que foda, sabe? Me inspirou, sabe? A continuar fazendo o que eu faço, mesmo com os problemas e adversidades, mas é isso que eu quero fazer. Educar sobre quadrinhos. E estou aqui agora falando disso. Porra, esse vídeo, eu vou editar em preto e branco essa parte, foda-se. Porque apesar de ser um vídeo informativo, tá servindo como um desabafo, sabe? Pra quem acompanha o canal sabe que eu não faço roteiro, eu faço a pesquisa e coloco os pontos aqui pra eu ler, mas volta e meia eu improviso quase tudo nos vídeos. E isso aqui surgiu agora, essa raiva que eu tive minutos atrás disso, cara. Então, sei lá, foda. E o Suleiman foi um cara aí, foi aquela fonte de luz lá longe, lá no fim do túnel, sabe? Que você consegue alcançar. Isso foi muito bom, me inspirou muito e tô aqui falando sobre o quadrinho jordaniano e criticando todo esse pensamento que a gente tem atualmente de violência, escrotidão e não proteção à criança, cara. Que porra é essa? Enfim. Voltando pra Atili, ele organizou um workshop, né, pra ensinar as pessoas a fazerem quadrinhos, a ensinar as pessoas essa linguagem audiovisual e produziu a revista Aman Rai Jai. Perdoe meu árabe novamente. Que é uma coletânea de quadrinhos que fala sobre o país, fala sobre a Jordânia e também sobre a capital, sobre Amman e a realidade social do contexto geral. Mais outra obra aí pra conscientizar a população. É desenhado de forma simples, né? O padrão de história é simples. Ela é voltada tanto para adultos quanto para crianças, tá? A crítica que ela faz, a conscientização que ela faz, tem por alvo esses dois grupos disso, por exemplo, né? Tanto os adultos quanto o público infanto-juvenil. Mesmo que seja a questão denunciatória, né? Mesmo que seja uma questão mostrando as mazelas ou o que quer que seja que acontece em Amman, que acontece na Jordânia, ainda assim não se deve ocultar a criança nesse meio, sabe? Apesar do texto ser mais enunciativo, a criança também consegue entender. E é uma das coisas que o Atili fala, mesmo não sendo intencional para que seja infanto-juvenil, ela acaba se tornando justamente porque é uma realidade que a criança jordaniana tá presente, tá convivendo. E isso a gente para e pensa assim, né, o que tá acontecendo agora, a questão da Palestina, por exemplo. Você acha que as crianças não entendem o que tá acontecendo? Vocês acham que as crianças não têm noção do risco que elas correm de um belo dia sair de casa e talvez o pai e a mãe dela não volte? Talvez o irmão dela não volte. Entende? A criança sabe. A criança entende. Ela precisa ser protegida. Então, essa Aman Rai Jai, a criança vai entender. Ela vai ver aquele desenho, vai se identificar. Fala, nossa, a minha rua, ou o que quer que seja, tem algo parecido. Sei lá, questão de lixo, questão de violência, o que quer que seja, não sei. Vai falar, isso aqui eu me identifico com isso. Então, mesmo não tendo sido feito pra criança, a criança leu e entendeu aquilo ali. Esse é o ponto. É uma realidade muito, muito complicada, né? E hoje em dia tá cada vez pior. Então a gente precisa de muito mais pessoas como o Suleiman, inspirando, fazendo com que a criança volte a ter brilho no olho, do que deixar ela jogada numa internet sendo alvo de várias coisas extremamente torpes. Infelizmente, as redes sociais hoje elas são construídas para ter brigas, são construídas para ter debates, são construídas para coisas negativas chegarem a todo mundo, inclusive crianças, porque elas estão presentes nesse meio. Bem, esse foi o vídeo da história do quadrinho da Jordânia. Espero que tenham gostado. Se tiverem chegado até aqui, mete o like, compartilha. Vejam os outros vídeos de culturas árabes, né? Porque são regiões bastante violentas, são regiões que foram bastante violentadas também, né? E vira esse ciclo de vingança, tudo por conta de um país, de uma ideologia fodida, que nem os Estados Unidos.
e agora principalmente com Israel. Então, assim, tem muita resistência nesses países, tem muita produção aí que denuncia abusos e tudo mais, e é o que deve ser feito. Deve-se lutar contra a violência, contra a opressão e principalmente contra esses países com essa ideologia, com esse modo de vida desgraçadamente fudido que é imperialismo. E a gente tá vendo hoje, na nossa frente, o avanço dessa merda de imperialismo, o avanço dessa violência, principalmente por conta de Israel. E sim, a Jordânia defende a causa palestina, o que todos os países deveriam fazer, porque essa guerra é extremamente desproporcional, essa guerra é extremamente fodida, e mais do que necessário, a gente precisa ter figuras que inspirem, que protejam principalmente as crianças. E é algo que o quadrinho jordaniano fez, não sei como tá sendo hoje, mas as tentativas ainda há, a chama que o Suleiman acendeu ainda tá acesa, isso é muito bom. Então é isso, gente, um beijo pra vocês, e até o próximo episódio do Gibizinho do Eliminado.